Glória a Deus. Amém, queridos? Em tudo nós vemos o agir de Deus. Amém? Estamos em uma campanha de 40 dias de joelhos e também nessa campanha estamos jejuando. E essa semana o jejum será de refrigerante. Quem não toma refrigerante, jejua uma outra coisa. Tá bom, queridos? E a palavra de hoje o tema nós vamos falar a respeito de Moisés, intercedendo com profundidade espiritual. Amém? Este é o tema da mensagem. Eu quero estar lendo aqui com vocês em Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 7. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito, como com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Amém, queridos? Esse momento nós vamos estar nos curvando, amém? Se você puder, fique de joelho e vamos apresentar este culto diante do Senhor, esta palavra diante do Senhor. Pede para que o Senhor fale ao teu coração. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai amado, Deus bendito, é na tua presença que nós queremos colocar as nossas vidas. Estamos, Senhor, nesta campanha de 40 dias de joelho, e nós rogamos, ó Pai, a Ti, que é um Deus santo, poderoso e cheio de bondade e misericórdia. Pai, que nesta noite o Senhor possa falar com o teu povo. Ah, Senhor, teus filhos, a quem o Senhor resgatou, a quem o Senhor tem edificado, a quem o Senhor tem, ó Deus, conduzido. Eu oro para que neste momento, Pai, o Senhor venha através da tua palavra, que a presença do teu Espírito continue sobre este lugar, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite, Pai. Eu coloco diante de Ti e clamo, Pai, que o Senhor possa vir de encontro a cada necessidade, a cada situação, Pai. O Senhor é o nosso Deus, um grande guerreiro, poderoso nas batalhas, Senhor.
que toda afronta, todo levante nesta noite caia por terra e que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em Ti, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor compadeça do Teu povo, tenha misericórdia, o Senhor possa resgatar o Teu povo, o Senhor possa perdoar o Teu povo, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia continue sobre nós, nos conduzindo nos Teus caminhos, para que possamos, Senhor, ser testemunha viva daquilo que o Senhor faz para conosco, na vida das pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Sê com cada um, Senhor. Eu oro abençoando este momento e pedindo, Pai, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amados, oração é muito importante. Eu creio que com essa mudança de estarmos orando meia hora antes do culto, no domingo, vai ser de muita bênção para nós, amém? Para cada um que não tem às vezes a oportunidade nem tempo para estar aqui na quinta-feira. Então, junto com a igreja, você vai poder estar intercedendo e clamando e colocando diante do altar do Senhor a sua vida e a vida das pessoas que você tem intercedido para que Deus alcance, amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui nesta palavra, né, Moisés intercedendo com profundidade espiritual. Eu não sei como você vê essa profundidade espiritual, porque logo depois dessa palavra, desse tema, vem essa intercessão, né, de Moisés a respeito do povo, lembrando o Senhor, que Ele que tirou aquele povo dali, do Egito, e de repente, as atitudes do povo de Israel, estava deixando Deus olhar e ver como esse povo vou usar minhas palavras, né, volúvel, né? Uma hora está bem, outra hora não está, escolhe, uma hora deixa de escolher, qualquer coisa se coloca no lugar. Eles presenciaram um grande livramento do Senhor, e não só o livramento, mas a melhor coisa que se tem, é você saber que você não anda sozinho, e o povo de Israel teve essa vivência de caminhar com o Senhor. De noite havia ali uma luz, um sol que brilhava, né? Uma iluminação que iluminava o caminho. À noite tinha uma nuvem protegendo. Tudo isso era o Senhor junto com esse povo. E depois, diante de qualquer demora, diante de qualquer espera, aquele povo procura qualquer instrumento. Essa garrafa serve, né? Essa garrafa serve para mim derreter e fazer algo para que eu possa falar, foi isso aqui que tirou você do Egito, para avisar, falando com o povo. Queridos, sabe, eu vejo que não é diferente nos dias de hoje. Estava parando para refletir sobre isso. Quando nós buscamos algo na presença de Deus e não temos resposta, qual é a nossa atitude? A nossa atitude às vezes é não orar e fica assim desacreditado. A gente fica assim, nossa, Deus não fala, Deus não responde. Ai, Deus não quer me dar essa bênção. Fica com aquele sentimento e permite sentimentos ruins trabalhar no seu interior, e isso faz com que Deus se entristece. Deus se entristece, por quê? A gente não consegue nem um minuto aguardar o tempo do Senhor. Então eu vejo aqui que enquanto Moisés foi tratar de assuntos com um Deus Todo-Poderoso, acabou. É como se o chefe não está aqui, vamos fazer o que quiser. Quem já trabalhou numa empresa que acontece de o chefe, o gerente, quem quer que seja, não está ali de olho, é assim, vamos dar uma enroladinha, né?
Ai, não vamos fazer, vamos parar um pouquinho. As pessoas são desse jeito. Então é algo do caráter do ser humano, querer às vezes fazer de qualquer maneira. Só que estava diante de um Deus que estava vendo tudo. Então demorou para descer, Moisés. Então vamos fazer, já Moisés não está mais nos guiando, Deus não está nos direcionando. Queridos, que Deus espera de nós, assim como aconteceu com Moisés, é um posicionamento que venha fazer a diferença. Moisés poderia ir com a maioria, Deus é maioria. Esse povo é rebelde mesmo, né? Fulmina ele, Senhor. Mas Moisés não falou isso. Havia amor, havia compaixão. Amém, queridos? Havia amor e compaixão. Moisés sabia o que foi atravessar aquele deserto. Moisés sabia o que era a espera. Moisés sabia o que era ser repreendido e ter que esperar o momento de Deus. Só que aquele povo não estava entendendo isso. Talvez você possa levar isso para a sua casa. Talvez você leve isso para a tua célula. Nossa, eu estou falando tanto, eu tenho explicado tanto. Parece que a pessoa não está assimilando. É algo tão bom que essa pessoa vai viver, mas parece que a pessoa não quer assimilar. Só que, ao contrário de um Deus que é amoroso, misericordioso e longânimo, que Ele é, a atitude de Deus em relação àquele povo foi totalmente diferente. Mas havia um intercessor. Amém? Quem é intercessor? Quem levanta diante de uma situação e fala: Senhor, tem misericórdia, Pai. Esse caminho não é o caminho certo. Essa fala não vai levar a coisa boa. Você olha, você já sabe, você vai discernir pelo Espírito. Isso não é coisa boa. E aí você vai aonde? Você vai ao Senhor. Pai, o que está acontecendo? Pai, só o Senhor pode mudar isso. Foi isso que o Moisés fez. Pai, não faz isso, Senhor. E ainda Moisés usa algo que fala forte, porque ele diz assim: o povo do Egito vão falar que você trouxe esse povo para morrer no deserto. E isso tocou muito o coração de Moisés. E ele intercedeu. Deus estava tão resolvido diante da situação, de ver a indignação das pessoas que hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Hoje eu quero Deus, hoje eu quero outra coisa. Que ele estava disposto a acabar com toda aquela geração e começar uma nova geração através de Moisés. Mas Moisés olhou e teve um coração cheio de compaixão. Amém, queridos? Compaixão e com profundidade ele buscou e falou com o Senhor. Queridos, você não pode desistir. Você não pode falar assim: eu parei aqui. Ou então você nem fale isso. Você simplesmente afrouxa um pouco, sabe? Eu era tão fervoroso, buscava tanto, agora eu falo: Senhor, abençoa lá. Senhor, tem misericórdia. Não, queridos. É por isso que domingo nós vamos nos reunir. Venha assim com aquele coração assim, ó, eu vou falar com o Senhor e Ele vai fazer. A coisa mais bonita que tem é que, sem você saber, é maravilhoso isso, quando você intercede e fala e alguém um dia fala: nossa, mas teve um dia que meu coração ficou, não, você tem que fazer, você tem que ir, não, você não pode deixar. Por que será que aconteceu isso? Porque você intercedeu. Você fala assim: olha, eu intercedi, eu não sei, você não precisa saber, porque aquilo que você coloca, o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai incomodar, o Espírito Santo vai guiar, o Espírito Santo vai mostrar, e aí você vai ver o resultado depois. Amém, queridos? Então,
veja que a intercessão, ela move o quê? E envolve um coração quebrantado, é um amor pelo próximo, e a fé na misericórdia do Senhor. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, e Moisés, ele traz isso na intercessão dele, amém, queridos? Ele busca, ele intercede em favor do povo, amém? Então, o que nós aprendemos com a atitude de Moisés? Que eu intercedo com profundidade espiritual, quando eu reconheço a gravidade do pecado. Aqui em Êxodo 32, versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, não é mais o meu povo, seu povo. É como um pai cheio de amor, que em vez de falar assim, né? Li, vem aqui. Lilaine, vem aqui. Opa, chamou pelo meu nome, não falou só Li. Você entendeu, querido? Eu não sei quem que falou esses dias. Acho que foi a Izinha, que falou assim: ai, costuma me falar Isa. Ele falou assim: Isabela, ele está bravo comigo. É ela mesmo. Falou Isabela, está brava comigo. Então você percebe, entendeu, querido? Você percebe quando a pessoa tem alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando. Por isso que mudou. Então, com Deus foi dessa forma. Olha o que ele fala: o seu povo. Deus já se refere ao povo de Moisés, não era o povo dele. Você vai tirar o meu povo do Egito, acabou, é o seu povo. A indignação estava ali, amém, queridos? Então ele diz: o seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram o ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Olha a necessidade de ter algo, de pegar algo, de que olhar, eu preciso olhar para algo. Isso me lembra no meu testemunho, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Comecei assim, levantei só a mão, né? Aceitei, ainda não tinha começado a caminhada. A caminhada é aquela caminhada que você pensa, repensa, meu caso, tá? Eu penso, repensa, por quê? Eu tinha que ter uma estratégia, um jeito. Ai, como que eu faço? Eu estava olhando, o diabo colocou isso, olhava para as pessoas. Nossa, essa pessoa vai falar, essa pessoa vai rir de mim, essa pessoa vai me criticar. Eu estava nessa vibe aí, sabe? E ficava assim, nossa, é a minha vida, eram as minhas situações difíceis, sabe? Eram os meus problemas, mas aquilo só estava na minha mente. Ó, aquela pessoa está te olhando, você vai virar crente, vai na igreja. E eu estava nisso, e ali eu estava preparando o terreno para poder ir congregar, conhecer uma igreja. E eu preparei num domingo, eu preparei no outro domingo, e eu vou, um dia eu vou. A mão eu já tinha levantado. E aí, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa da minha família e falou assim: olha, tem uma pessoa que eu conheço que, olha, é batata, ela revela tudo. E eu até sei o que está acontecendo, essas coisas assim, porque é alguém que morreu que está vindo te perturbar. Vamos lá, eu estou indo lá agora, vamos lá. Aí eu estava ali, né, esperando as irmãs de sapatinho de fogo vir orar na minha casa. E eu falei assim: ó, hora que der 4 horas, se não aparecer ninguém aqui, eu vou pegar a próxima circular, e eu vou te encontrar lá no centro da cidade, tá bom? Tá bom. Mas Deus, graças a esse Deus, olha, eu já ia buscar outro Deus, eu já ia atrás de outro Deus, mas Deus enviou
aquelas irmãs na minha casa e falou assim: viemos aqui para fazer uma oração com você. Eu falei: tudo bem, pode orar. Até esqueci do encontro que eu tinha com a prima. E orou. E foi uma bênção. E sabe, e vento que foi, porta que bateu. Ai, para mim era tudo espiritual. Se estava ventando, eu não sei. Só sei que a irmã chegou, os ventos começou, porta bateu, a gaiola caiu. Falei: nossa, Deus está fazendo faxina aqui. E foi uma bênção, porque orou, abençoou o meu lar e falou assim: procure, aqui nesse bairro onde você mora, procura um lugar para você congregar. Falei: eu vou. Mais uma promessa. Mas quase, queridos, quase que eu vou atrás de outro Deus. Mas como o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, eu não conhecia nada. Ele imediatamente enviou aquelas mulheres. Queridos, não é mulheres que saiu de 2 quarteirões da sua casa. Não era 5 quarteirões. Eu morava num bairro, ela era do outro lado da cidade. E vieram de circular. Não tinha um carrinho que vai rápido, não. Mas vieram e foi uma bênção. Deus ouviu aquela oração, me abençoou, abençoou minha casa, abençoou meus filhos, e eu senti paz. Só estava começando. Amém, queridos? Você vê que por qualquer coisinha, alguém quer te levar para um outro caminho. Qualquer demora, alguém quer te levar por outro caminho. Então foi o que aconteceu com esse povo. Sabendo aonde Moisés estava, ele estava tendo ali um particular com Deus, preparando, as leis, mas o povo estava assim, como se... Moisés saiu e esqueceu lá da gente lá no monte. Está lá, vai ficar lá 40 dias. A hora que voltou, tudo já estava mudado. Mas o Senhor é aquele que é cheio de misericórdia. O Senhor sabia porque Ele estava falando aquilo. Sabe, queridos, você já foi colocado à prova? Eu não sei se você já foi colocado à prova. Mas ali Deus viu o coração de Moisés. Moisés, ele não foi nessa do que Deus estava falando. Poderia ir, estaria certíssimo. É Deus que está falando, eu vou obedecer. Mas não, ele mostrou a compaixão. Você tem mostrado compaixão, queridos? Dentro do teu lar? Você tem mostrado a compaixão com aqueles que você está ganhando para Jesus? E falar: não vou desistir, eu vou insistir mais um pouco. Vai mudar. Veja que Moisés, ele compreendeu a gravidade que o povo havia feito. O pecado não era apenas uma falha, mas era uma rebelião aberta contra o Deus vivo. E a intercessão dele com profundidade espiritual começa o quê? Começa quando nós entendemos que o pecado, ele é sério, e ele não pode ser tratado como algo leve e comum. Então você vai interceder, você vai clamar para que o Senhor possa entrar com providência. Amém, queridos? Então veja bem, temos que reconhecer diante de Deus a seriedade do pecado e pedir misericórdia para aqueles que estão presos nele. Quantas vezes, talvez eu já tenha falado, você tenha falado, ou quantas vezes você nunca falou, mas você já ouviu: essa pessoa gosta dessa vida aí, não vai mudar não. Vai mudar não, e gosta de viver assim. Mas não é uma luta, é uma batalha. Mas quando tem um intercessor, pode ter certeza que Deus vai agir. Amém, queridos? Deus age. Então, assim como Moisés reconheceu a corrupção espiritual de Israel, nós precisamos reconhecer que a nossa geração, ela está mergulhada em ídolos modernos, tais como dinheiro, fama e prazer. E a gente tem que interceder.
Amém, queridos? Amar essas pessoas, porque elas vão um dia ter os olhos abertos e entender o quanto elas são amadas e o quanto elas estão agindo de uma forma que só levam a prejudicar elas mesmas. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Leva Cristo Jesus para essas pessoas, porque condenado já está, não é verdade? Já está condenado no pecado, e sabemos que a morte é o quê? A separação de Deus. Mas quando você intercede, você muda essa situação através do seu clamor, amém? Eu intercedo com profundidade espiritual quando eu clamo pela misericórdia de Deus. O versículo 11 e 12 diz assim: Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Moisés, ele em todo tempo, ele coloca ali diante do Senhor, é o teu povo. Amém, queridos? Quando você vai orar, que você pede em favor de um ente querido, a gente fala, Senhor, é teu filho, Pai. Não é assim? Porque a gente tem o amor da gente. Agora, se você vai orar para uma pessoa que não é filho de sangue, ah, Senhor, tem misericórdia dessa vida aí, salva essa vida. Ah, Senhor, coloca tuas mãos. Não, vai com esse amor de pai, de mãe. É o teu povo, Senhor. Amém? Tenha esse amor, esse sentimento, Senhor. Às vezes, eu estou agindo ao contrário. Eu estou agindo com o meu sentimento de ser humano. Eu quero agir como uma mãe espiritual. Senhor, compadece, tenha misericórdia. Porque Deus, Ele compadece, Ele olha para os nossos corações, queridos. Amém? Moisés, ele intercedeu, ele até falou, olha o que vai acontecer. A pior coisa que eu acho que tem para uma pessoa é falar assim, é você ouvir uma vozinha falando assim, é por sua causa que essa pessoa está desse jeito aí, ó. Porque você não liga, você não ora? Já pensou, queridos? Mas quando você é o intercessor, como você tem um coração de pai ou de mãe, você vai orar, você vai clamar, e Deus vai te responder, porque você já teve um encontro com Ele, não é verdade, queridos? E a gente chora, a gente clama, para que Deus entre com providência, amém? Aqui nós vemos um detalhe poderoso, né? Moisés, ele não estava apenas preocupado com o povo, mas ele também estava preocupado com a glória do Senhor. Quer dizer, o que vão falar desse Deus que fez maravilhas no Egito? Tudo isso para depois matar o povo ali, nesse deserto? Fulminar o povo? Aí a consciência de Moisés em colocar isso diante do pai, que já sabia, aleluia. Mas ele viu o cuidado de Moisés. Sabe quem era Moisés? Aquele que falou assim, eu não, Senhor, eu não sirvo para isso. E aí ele estava um homem transformado em ver o agir de Deus. Permita Deus agir através da tua vida, porque você vai ser um Moisés nos dias de hoje, clamando e querendo e desejando ver
as pessoas que você alcançar para Jesus, estar caminhando sozinha também e alcançando outras vidas. Amém? Moisés não deixou aquele povo, caminhou com aquele povo, chorou com aquele povo, sofreu com aquele povo, sofreu com o povo, deu de tudo de si por aquele povo, porque foi a ordem que ele recebeu, de levar esse povo à terra prometida, não sozinho, mas com a presença do Senhor. E hoje não é diferente. Nós temos que chorar e sofrer pelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, e não deixá-las até que alcancemos na vida daquela pessoa, ver ela totalmente tratada, transformada. Amém, queridos? A misericórdia de Deus vai estar sobre esta pessoa, porque Deus vai olhar e falar: olha, tem alguém clamando em favor desta vida. Tem alguém que está clamando em favor desta vida. Eu me lembrei de um rei agora, mas o nome dele me sumiu da cabeça. Eu vou começar a falar dele, e se vocês lembrar o nome dele, me fala, tá bom? O nome dele sumiu. É o marido da Jezabel. Acabe. Isso mesmo. Você vê que Acabe, ele faz algo tão feio, né? Ele faz algo tão errado, que até a gente fala assim: esse cara tem que morrer. Quando ele pega a vinha de Nabote, ele faz uma coisa tão errada, queridos. E sabe o que acontece? Ele vai lá, ele se prostra diante de Deus, ele busca a presença do Senhor, e o Senhor fala assim para Elias: volta lá, fala para ele que tudo que eu ia fazer agora, eu não vou fazer agora, vai ser quando os filhos dele estiverem reinando, porque a misericórdia de Deus alcança qualquer pessoa. Amém, queridos? Quando você clama com profundidade, Deus muda situações. E Deus mudou a situação de Acabe naquela época. Mesmo que tinha um juízo sobre ele, sobre todo aquele povo ali. Mas Deus mudou. Então esse é o Deus que nós servimos. Jesus disse para nós assim, ó, a ordem, uma das ordens, que eu sei que tem mais ordens que Jesus deu: ide e fazei discípulos. E ele fala algo que é muito bom: eu estou com vocês até o fim. Isso é gratificante, você saber que você nunca está sozinho. Entendeu, queridos? Então, a nossa missão não termina quando eu ganho uma pessoa, não termina quando eu ganho duas, não termina, nunca vai terminar. Só termina quando Jesus nos levar. Amém, queridos? Nós temos que continuar esse ide, resgatando esses povos que estão no Egito deste mundo e trazendo para uma nova Jerusalém. Amém? Para uma terra prometida. Amém, queridos? Então, veja bem, Moisés, ele sabia que as nações observavam os atos de Deus e que a fidelidade de Deus, as suas promessas, era parte essencial da sua revelação para o mundo. Amém? Então, a intercessão com profundidade espiritual, na intercessão nós não pedimos alguma coisa baseado naquilo que as pessoas merecem, mas naquilo que é o quê? A misericórdia e o amor de Deus, porque Ele é fiel. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, olha por esta vida, porque nós não somos merecedores de nada. Amém, amados? Então, quando nós oramos por nossa família, por nossos amigos, ou pela igreja, nós devemos confiar que a misericórdia do Senhor é maior do que o pecado humano. A misericórdia dele está sobre cada vida. Amém?
para lembrar, Lamentações 3, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Sabe o que é você acordar de manhã e ter uma misericórdia novinha, começando na sua vida? Todo dia, a misericórdia de Deus é renovada para cada um de nós. Amém, queridos? Hoje a misericórdia do Senhor se renovou. Amanhã, a hora que você acordar, tem uma misericórdia renovada sobre a tua vida. Quer dizer, olha, Deus, Ele quer ver o que vai acontecer nesse dia. A misericórdia dele já está na tua vida. Amém, queridos? E terceiro, eu creio que Deus pode mudar a história. Quem crê que Deus pode mudar a história? Eu creio, queridos. A minha história foi mudada. Amém? O versículo 14 diz assim: então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Por quê? Moisés, ele cria que a sua intercessão com profundidade espiritual poderia mudar o destino de uma nação inteira. Amém? Por isso que nós não podemos parar de interceder. Nós não devemos parar de orar de forma alguma. Aonde quer que esteja, é na igreja, é na comunhão, que é muito importante estar na comunhão intercedendo, que é o que nós vamos fazer agora nos domingos, e é importante na célula, tirar esse momento de oração, colocar diante do Senhor, e é importante na nossa casa. Como é importante? Como é importante para os teus filhos, os teus pais, ver que você está prostrado falando com Deus. Ver que você está ali meditando na palavra. Isso pode não parecer nada para você, talvez, né? Mas vai contar muito ao longo do tempo. Você crê nisso? Vai contar muito ao longo do tempo. Amém, queridos? Vai contar muito. É o exemplo que você está deixando. Você está lendo a palavra, você está falando com Deus, sabe que você está buscando direcionamento do alto. Então isso conta muito. Conta muito na vida daqueles que nos observam, mesmo sem nós percebermos. Sabe o que é interessante, queridos? Eu não fui uma boa filha. E eu não me orgulho disso, eu me entristeço com isso. Eu não fui uma boa filha. O tempo em que eu morei com os meus pais, eu nem conhecia Jesus. E eu era rebeldinha demais. Mas uma coisa que eu admiro, nos dias de hoje, é ver um filho e uma filha honrando pai e mãe. Como eu admiro isso. Eu olho, eu não falo nada, mas eu falo, olha. Como eu admiro quando eu saio, eu vou em algum consultório que eu tenho que ir, e eu vejo aqueles jovem. Então não é nem filho, é neto. Com aquela senhorinha, ou aquele senhorzinho, com a maior paciência, e ele andando assim, ó. E ele ali. Aquele jovem com todo cuidado. Isso não foi de um dia para o outro. Isso não é de mostrar na rua. Isso aprende dentro de casa. Não é verdade, queridos? Se aprende dentro de casa. Então, como é importante você trazer isso, mostrar isso enquanto você pode. Mostrar isso, que o verdadeiro Deus é esse que está na palavra, na Bíblia Sagrada. Em casa, quando eu levanto, já virou hábito isso, né? Eu levanto, aí eu falo assim, fica aí deitadinha que eu vou lá. Você vai ler, né? Vou ler. Quero ler, agora a mamãe não quer ligar a TV. Então fica aí. Aí fica ali, é 1 hora ali. É 1 hora que tem que estar em jejum, então é 1 hora melhor ficar deitado 1 hora em jejum do que, né? Levantar e querer quebrar o jejum. Então, mas já sabe, você vai orar e vai ler? Eu falei, eu vou orar e vou ler. Então, você viu como é passado isso?
sem você perceber, você passa. Então, queridos, não tenta forçar a barra, não. Seja você o intercessor que vai clamar e interceder pela tua família. Se é um filho e está aprendendo do Senhor, interceda, ora, abençoa. Eu sei e já vi, não é fácil. Você está num ambiente em que nada colabora para isso. Não é fácil. Mas aquele que diz que estará com você, ele está ali, ele vai te dar graça e força para que você seja esse intercessor, essa pessoa que clama, que busca em favor daqueles que às vezes até te acha ridículo, em você parar um momento para ler uma Bíblia e orar em favor de outras pessoas. Amém, querido? Então não deixa de fazer por causa disso. Veja, por causa dessa atitude, dessa postura de Moisés, que Deus já sabia, porque Deus é misericordioso, mas ele viu ali, aonde Moisés conseguiu chegar. Para aquele que falava, não, eu não estou preparado, Senhor, eu não sei como falar, agora estava ali, se apaixonou por aquele povo, viu o sofrimento do povo, e estava disposto a romper e levar, em obediência. Não pensou nele, pensou no povo. Foi fácil? Não foi fácil, mas ele obedeceu. Então ali, a atitude dele ali, mostrou que para Deus, para nós, porque Deus já sabia o quanto Moisés tinha sido transformado, porque estava se preocupando com o povo. Amém? Ele não desistiu do povo, mesmo quando tudo parecia perdido. Então esse é o coração de um verdadeiro intercessor, crer que Deus ainda pode agir, mesmo quando os homens já desistiram. Deus ainda pode agir. Amém, queridos? Então, quando nós intercedemos com profundidade espiritual, nós precisamos crer que Deus pode mudar cenários. Você crê que Deus pode mudar cenários? Eu creio, queridos. Deus pode mudar o cenário. Muitas vezes, pela fé, eu tenho olhado um cenário e falo, mas esse não é o cenário verdadeiro. Aí Deus me traz um cenário. É esse que eu vejo. Assim como esse cenário aqui, ó. Esse aqui é um cenário que vai mudar logo, logo. Estava conversando lá com o Mateus lá no fundo. Vai ver o que vai acontecer em 2027. Porque a base que está sendo colocada vai ser para mudar. Amém, pastor Leandro? Em nome de Jesus. Eu falei 20 células. Imagina quantas pessoas em 20 células. Mas Deus é poderoso para dar muito mais. Agora sabe o que precisa? Você estar preparado para isso. Você aceitar essa ideia. Você não ser um Moisés antigo, mas ser esse Moisés que caminhou e viu e falou, eu não posso desistir desse povo. Eu quero caminhar com esse povo. É só isso que precisa. E assim como Deus disse lá para Moisés que estaria com ele, usando ele, colocando a palavra que ele precisava para falar com o rei, assim o Senhor Jesus está conosco. Amém? Você pode até apanhar, você pode até ser humilhado, xingado, sei lá por quem, mas isso para você não vai ser nada. Sabe por quê? Você está cheio de Deus. Porque Deus não vai te livrar dessas coisas, não. Você vai estar cheio de Deus. E que tiver que livrar, Ele vai livrar. Mas o importante é como está o teu coração. Vai continuar amando e intercedendo com profundidade? Ou na hora que você for interceder com aquela profundidade, você vai falar assim, fulmina Deus? Não. Você vai falar misericórdia, Senhor. Sabe por quê? Você sabe, eu já passei por isso, e já vi muitas pessoas passar por isso. Quando você chega e fala assim, você viu o jeito que aquela pessoa falou com você e te tratou? Nossa, o que é aquilo? Não, está tudo bem.
Quem já viveu isso? Está tudo bem. Sabe por quê? Você não recebe da forma que o outro recebeu. Aquilo não te atinge. Não atinge a sua vida. Porque você está cheio da presença daquele. Ele traz uma proteção sobre a tua vida. E você nem percebe. Sabe? Você não vê a maldade, a ruindade, porque você está cheio de Deus. Moisés estava cheio de Deus. Por mais que o povo fizesse errado, ele estava intercedendo e clamando em favor deste povo. Amém? E orando e intercedendo em favor desse povo. Então, uma intercessão superficial, ela não exige fé. Mas uma intercessão com profundidade espiritual, confia que o Senhor pode agir de uma forma sobrenatural. E eu creio. Amém, queridos? Tiago 5,16 diz assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. Porque você está olhando com os olhos de Deus. Amém, queridos? Então, o que Moisés nos mostra? Ele mostra o caminho da intercessão com profundidade espiritual, e ele reconheceu a gravidade daquele povo, do pecado deles, clamou por misericórdia de Deus e confiou que o Senhor poderia mudar a história de Israel. Eu te pergunto hoje, encerro perguntando: você crê que Deus pode mudar a história das pessoas que Deus colocar no teu caminho, ou já colocou? Você crê? Então continue intercedendo e clamando e amando, porque Deus vai agir, assim como agiu na vida de Moisés, na vida de Arão, e através deles o povo foi alcançado e levado até onde deveria ser levado. Amém, queridos? O Senhor é justo e Ele tem bênção para a tua vida, não só para você, mas até para a tua geração. Olha que a geração daqueles homens e mulheres alcançaram a terra prometida. Amém? Então eu vou confiar, eu vou crer que o Senhor vai agir. Amém? Amém, igreja? Então vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Então, quando você estiver intercedendo, querido, não é somente falar palavras bonitas em oração, mas é você entrar em batalha espiritual em favor das pessoas e situações. E você vai ver que, conforme o livramento vem, a bênção vem, ela passa por aquele que está clamando. Amém? Passa por você. E o quadro seu que você está vivendo hoje, pode ser algo que você não consegue assimilar e aceitar. Mas amanhã pode ser outro. Porque Deus tem poder para fazer isso. Então eu quero convidar você a orar. Enquanto o louvor vai estar tocando, eu quero que você ore e coloque diante do Senhor. Se é alguém que você ama, ou se é alguém que está causando dano, ame essa pessoa. Coloca diante do Senhor. E Deus, com a misericórdia dele, vai alcançar, vai resgatar, vai restaurar. Ou se você está vivendo algo difícil na sua vida, está difícil no seu lar, está difícil no seu trabalho, interceda agora, coloca diante do altar, e Deus vai entrar com providência em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, Senhor. O Senhor é um Deus que tem derramado do teu amor em